vamos lá. Hoje vamos falar sobre um pouco de trigonometria básica. Algo bem fundamental mesmo, só para iniciar no assunto. Não vamos nos aprofundar muito bem, nós vamos tratar apenas de 3 assuntos da trigonometria que eu considero serem os basilares e os iniciais, que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo, a relação fundamental da trigonometria e os ângulos notáveis. Bom, nisso tudo a gente precisa ter alguns conhecimentos iniciais que nós iremos revisar hoje. O primeiro deles é saber o que é um cosseno, um seno e uma tangente. Isso nós iremos revisar na parte de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na verdade, nós não iremos muito bem revisar, mas isso faz parte dessa matéria, apesar de ser a parte introdutória dela. Precisaremos saber de Teorema de Pitágoras, no qual nós iremos revisar quando formos falar de relação fundamental da trigonometria, e usaremos novamente quando nós formos falar sobre ângulos notáveis. Bom, isso é o básico que a gente precisa saber e que nós não só veremos, como revisaremos nessa pequena aula de hoje. Então vamos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo. Bom, inicialmente a gente vai ter um triângulo retângulo, correto? Teremos como base um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, com um ângulo de 90 graus e um ângulo que chamaremos de beta. E tendo lados A, B e C. Dado esse triângulo retângulo, nós sabemos, né, que o seno de beta vai ser A sobre C, uma vez que seno é igual a o cateto oposto sobre sua hipotenusa. Nós sabemos que nesse triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo beta, né, que é esse ângulo daqui, da qual eu botei a setinha, é o cateto A. E a hipotenusa é o lado frontal ao ângulo de 90. A gente vê que o ângulo de 90 está aqui e o lado frontal é o C, que é a hipotenusa. Logo, nós sabemos dessa relação importantíssima, né? Que é o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso desse triângulo aqui, o seno de beta, que é esse ângulo que nós conhecemos, ele é igual a A sobre C. Bom, o cosseno de beta, ele vai ser igual a B sobre C. Porque o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado, né, do ângulo. E nesse caso a gente vai considerar o B como esse cateto, porque o C nós não consideraremos um cateto, nós consideraremos ele a hipotenusa, como eu já expliquei anteriormente. O C é o lado frontal ao ângulo de 90 graus. Bom, por último, temos a tangente de beta. A tangente de beta vai ser A sobre B, porque a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, essa daqui é uma parte fundamental de você lembrar, porque tudo que nós formos fazer daqui para frente, nós usaremos essas relações, né, daqui para frente. Nós teremos que usar elas. E elas são importantes porque a partir delas nós teremos outras relações. Inicialmente, eu vou falar da outra forma de nós escrevermos a tangente, né? A gente sabe que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas preste bastante atenção. Se a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, nós não podemos escrever isso de outra forma, que seria seno dividido por cosseno. E por que isso, né? Veja bem, se o seno é cateto
oposto sobre hipotenusa e o cosseno, a cateto adjacente sobre hipotenusa, sendo que nós estamos dividindo por cosseno. E quando nós dividimos, nós sabemos que quando nós dividimos uma fração pela outra, nós não fazemos nada mais, nada menos do que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, né? O inverso da segunda fração, que seria cateto adjacente sobre hipotenusa, seria hipotenusa sobre cateto adjacente. Bom, vejamos aqui que nós temos a hipotenusa multiplicando e dividindo. A gente pode cortar esses dois lados, vai sobrar 1. Isso daqui é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a mesma coisa que a tangente, correto? Então nós acabamos de provar o porquê que essa relação de seno sobre cosseno igual a tangente é real. Mas bom, isso não é o principal de agora, né? Isso não é o principal de agora. O que nós precisamos ver a partir desse momento? Nós usaremos as relações de seno, cosseno e tangente para vermos. E o que é isso? Já que a gente já está falando de tangente, nós falaremos da cotangente. A cotangente, ela é o inverso da tangente. E o que seria isso? A gente viu que quando a gente divide uma fração pela outra, nós multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. O que seria a primeira senão 1 sobre 1 vezes o inverso da tangente? Tangente que é cateto oposto sobre cateto adjacente, então seria aqui cateto adjacente sobre cateto oposto. Bom, a gente está multiplicando por 1, então esse daqui vai continuar igual, não modificará. Logo, a cotangente é igual a cateto adjacente sobre cateto oposto. Isso é a cotangente. Ou, se nós formos escrever de uma forma mais simples, é o inverso da tangente, né? E o mesmo vai acontecer para a secante. No caso, não com a tangente, mas a secante é o inverso do cosseno. Logo, a secante é igual a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E se a gente tem a secante, que é o inverso do cosseno, a gente tem a cossecante, que é o inverso do seno. Logo, a cossecante é igual a hipotenusa sobre o cateto oposto. Isso tudo é usando a mesma lógica que nós usamos tanto quando nós fizemos essa pequena prova do porquê a tangente é seno sobre cosseno e o porquê que a cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Nós estamos usando a mesma lógica que isso, só estamos fazendo algo mais direto, correto? Bom, isso é praticamente o que a gente precisa saber inicialmente das razões trigonométricas. É sempre importante levar essas daqui que estão em vermelho e saber o que é uma cotangente, o que é uma secante e uma cossecante, né? Que a cotangente é o inverso da tangente, a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. A partir disso, nós iremos para a relação fundamental da trigonometria. Ficou apertado ali, quase não deu. Mas bom, isso pouco importa, né? Vamos inicialmente desenhar outro triângulo retângulo com o mesmo ângulo beta e com os mesmos lados A, B e C. Bom, o teorema de Pitágoras a gente já sabe, correto? O teorema de Pitágoras a gente sabe que ele é cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado
é igual a hipotenusa ao quadrado. Nesse caso, os dois catetos é A e B, e a hipotenusa é C. Então, nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Até aí, nada muito diferente, né? Mas, bom, vamos dividir toda essa expressão por C. No caso, eu estou multiplicando pelo inverso, que é 1 sobre C, para dividir tudo por C. O que a gente vai ter aqui? Vai ter A ao quadrado dividido por C ao quadrado mais B ao quadrado dividido por C ao quadrado, que isso é igual a C ao quadrado dividido por C ao quadrado. Bom, a partir daqui a gente já sabe no que a gente chegou, né? Mas eu ainda vou deixar isso um pouco melhor. Vamos deixar a potência, né? Tirar a potência para fora, deixar esse A sobre C, esse B sobre C e C sobre C em parênteses. Em parênteses para ficar mais fácil de visualizar o que nós iremos fazer. Bom, tudo quadrado. E aqui a gente já sabe que A sobre C é seno, correto? Por quê? A é o cateto oposto ao ângulo beta, ao ângulo que nós deixamos ele aparente, né? Ele conhecido nesse triângulo. Logo, a gente também pode escrever isso como seno de beta elevado ao quadrado. A mesma coisa se aplica a B sobre C. B sobre C não seria o cosseno de beta, já que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E C sobre C é 1. A gente divide um número por ele mesmo, vai dar 1 ao quadrado. Bom, vamos reescrever isso daqui. Seno ao quadrado beta mais cosseno ao quadrado beta é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Ela é importantíssima para você achar medidas de cosseno, de seno e até mesmo de tangente por meio de manipulação. Em outros vídeos anteriores, nós já usamos essa relação para achar valores de tangente e de cotangente também, porque ela é uma equação como qualquer outra manipulável. Por exemplo, para a gente chegar nela, a gente manipulou uma equação, que foi a equação do teorema de Pitágoras, dividindo todo mundo por C ao quadrado. Se eu dividir todo mundo aqui por, digamos, né, vou botar em azul para dar um exemplo, se eu dividir todo mundo nessa relação daqui por cosseno ao quadrado de beta, eu teria aqui um seno ao quadrado beta sobre cosseno ao quadrado beta mais cosseno quadrado beta sobre cosseno quadrado beta. Isso é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de beta. Isso eu também poderia reescrever como sendo tangente de beta ao quadrado mais 1, que é igual a secante ao quadrado de beta, correto? 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre cosseno ao quadrado de beta é secante ao quadrado de beta. Então, isso é uma forma de nós manipularmos a relação fundamental da trigonometria para nós chegarmos em resultados que nós precisamos. Resultados que não estão tão aparentes, mas que nós precisaremos chegar. E a partir disso nós iremos resolver problemas como já resolvemos nesse canal. A partir desse momento nós vamos para outra parte, para o último tópico, que são os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis nada mais é do que uma aplicação do que nós já vimos até agora. Por quê? A gente vai aplicar as relações que nós vimos até o momento para chegarmos a um resultado. Então, primeiro, inicialmente, vamos começar pelos ângulos de 30 e de 60. Porque ambos nós iremos conseguir por meio de uma manipulação de um triângulo equilátero. Nós vamos então desenhar aqui um triângulo equilátero, correto?
e traçamos a sua altura. Rapidinho, traçar melhor essa altura aqui que ficou meio torta. Tá, ficou melhor. A gente sabe que a altura de um triângulo equilátero, ou melhor, a altura de um triângulo isósceles, ela é também sua bissetriz. Por sua vez, um triângulo isósceles é um triângulo equilátero. E ela não só é sua bissetriz, como também mediatriz. Então, tendo um triângulo equilátero, que também é equiângulo, tendo 60 graus em todos os seus ângulos, nós traçamos sua altura, criando assim a sua bissetriz desse ângulo de cima, que vai dar 30 em cada um dos lados. E nós temos agora um triângulo, dois triângulos retângulos, né, de ângulos 90, óbvio, porque ele é retângulo, 30 e 60. A partir da manipulação desse triângulo, nós chegaremos no resultado que nós queremos. Vamos chamar a medida da altura de H. Vou fazer um H aqui melhor. De H. E chamaremos o lado de L. A gente sabe que a altura do triângulo isósceles, e como eu já falei anteriormente, um triângulo equilátero ele é isósceles também, ela é a sua mediatriz. Logo, essa medida aqui de baixo, a gente tem a altura dividindo ela pela metade. Então a gente tem L sobre 2 aqui e L sobre 2. Somando vai dar L. Correto? Bom, agora a gente precisa achar a altura de H. Para isso, vamos aplicar Pitágoras, né? H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Bom, vamos escrever isso aqui. L ao quadrado é L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Rapidinho, botei isso na errado aqui. Mais. Isso é igual a L ao quadrado. Bom, a gente quer tirar esse índice fracionário do L ao quadrado, né? A gente pode tirar MMC, mas pode fazer outra coisa também. Multiplicar toda a equação por 4. Logo iremos tirar esse índice. Vai ficar então assim, 4h ao quadrado mais L ao quadrado. Isso é igual a 4L ao quadrado. Bom, vamos diminuir L ao quadrado dos dois lados, ou passar para o outro lado mudando o sinal, como quer que você chame. Nós teremos que 4h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. A gente vai ter então aqui, vou voltar aqui em cima, né, para poupar um pouco de espaço, sobrar um pouquinho mais. A gente vai ter que 4h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. A gente pode dividir tudo por 4. Logo nós teremos que H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado dividido por 4. A gente vai tacar a raiz do outro lado. Temos assim que 3L ao quadrado é igual a, dividido por 4, a raiz quadrada dessa fração, né? Isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3L ao quadrado e raiz quadrada de 4. A gente achou H. H vai ser L raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Bom, a partir do momento que a gente achou L, a gente achou também as medidas do seno e do cosseno, né? Vamos começar com o seno de 30. Para isso nós iremos usar como referencial esse ângulo que eu vou deixar de vermelho aqui. A gente sabe a medida de um dos seus catetos, que é L dividido por 2. A gente sabe a medida do outro cateto, que é H, né? Que seria L raiz de 3 sobre 2. E a gente sabe a medida da sua hipotenusa, que é L. Vamos então calcular. O seno a gente sabe que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo de 30 é o L dividido por 2. E a hipotenusa a gente vai dividir por L, dividir sobre o inverso, né? Nesse caso a gente vai cortar aqui, vai sobrar 1 aqui, 1 aqui. Isso vai ser igual a 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 1, 2. Logo, o seno de 30 é meio. A mesma coisa nós iremos fazer com o cosseno. Cosseno de 30 vai usar a mesma lógica. Bom, o cosseno é o cateto adjacente, que é H.
Então, L raiz de 3 sobre 2 e dividir pela hipotenusa. Dividir multiplicar por 1 sobre L. Isso daqui a gente vai cortar aqui e aqui, vai ficar 1 vezes raiz de 3 vezes 1 vai ficar raiz de 3. E 2 vezes 1, 2. Esse é o cosseno de 30. A mesma coisa nós aplicaremos à tangente também. A tangente não será diferente, correto? Agora, na tangente, a gente tem que lembrar, é o oposto sobre adjacente. O oposto vai ser L dividido por 2, o adjacente vai ser L raiz de 3 sobre 2. Correto? Correto. O oposto L dividido por 2 vezes o inverso do adjacente, né? Que no caso vai ser 2 sobre L raiz de 3. Dividiu L, vai ficar 1 aqui, 1 aqui. Dividiu 2, 2, 1, 1. Isso daqui vai ficar 1, porque 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1, 1 também, vezes raiz de 3. Raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. A gente vai ter que racionalizar isso. Então, nós iremos multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Vai ficar igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 9. Raiz de 9 é 3, né? Vai ser raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 60. Vamos para os ângulos de 60, a tangente de 30, né? Vamos para os ângulos de 60. Então, vamos para o seno de 60 graus. Seno de 60 graus, a gente sabe, a gente vai usar agora esse ângulo daqui em azul como referencial, correto? Então, a partir desse momento, o oposto a ele vai ser o H. Então, H é L raiz de 3 sobre 2, vezes a hipotenusa, que é L. Então, a gente vai vezes o inverso da hipotenusa, né? Porque a gente vai dividir pela hipotenusa, que é 1 sobre L. Cortou aqui, aqui vai ficar 1. Raiz de 3 vezes 1 vai ser raiz de 3. E 2 vezes 1 vai ser 2. Então, a gente achou o seno de 60. Mesma coisa aplicaremos ao cosseno, correto? Cosseno de 60 vai ser o ângulo, o lado adjacente. O lado adjacente a gente sabe que é L dividido por 2. E isso é dividido pela hipotenusa, ou seja, multiplicado pelo inverso da hipotenusa. Aqui dividiu L por L, vai ficar 1 e 1. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. O cosseno de 60 é igual a meio. A mesma coisa vai ser com a tangente. Sendo que a tangente, a gente já viu que podemos calcular usando o cateto oposto sobre o cateto adjacente, correto? Bom, vamos tentar fazer isso de outra forma. Então, vamos usar seno sobre cosseno. Então, vamos inicialmente botar o que a gente achou, né? Que é esse valor aqui, sobre o inverso desse. Ou seja, vamos escrever isso daqui. Raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso, que é 2 sobre 1, correto? O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. A gente pode, aqui rapidinho, a gente pode cortar o 2 com 2, vai ficar 1 aqui e 1 aqui. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3 e 1 vezes 1 é 1. Raiz de 3 sobre 1 é o mesmo que raiz de 3. Esse é a tangente de 60. A gente poderia também fazer como fizemos da forma anterior, né? É só para mostrar que as relações mostradas anteriormente realmente funcionam. E a gente tendo o seno de 60, a gente também pode usar a relação fundamental para acharmos o cosseno de 60. Também é uma possibilidade. Normalmente nós não usaremos para esses ângulos notáveis, né? São ângulos que nós temos eles gravados, nós já levamos conosco, e nós usaremos a relação fundamental para ângulos desconhecidos. Às vezes, quando nos dão cosseno, ou nos dão seno, ou a tangente, só que não nos dizem qual o ângulo que se tem ali. Bom, vamos então para o ângulo de 45 graus, correto?
O ângulo de 45 graus, em vez da gente usar um triângulo isósceles como base, nós vamos usar um quadrado. Nós traçaremos a diagonal desse quadrado. A gente sabe que o quadrado ele tem os seus 4 ângulos de 90 graus. É um quadrilátero, logo a soma dos seus ângulos internos é 360. E a gente sabe também que a diagonal de um quadrado, a gente vai chamar de Dzinho, ela é uma bissetriz também. Então ela divide o ângulo de 90 em 2 de 45. Logo, a gente percebe uma coisa também muito interessante. O triângulo formado por esse quadrado, ele é um triângulo isósceles. Ele tem 2 lados iguais. E isso fica óbvio quando a gente vai chamar os lados desse quadrado de Lzinho, a gente fica óbvio quando a gente dá os lados aqui, né? O quadrado ele tem os seus 4 lados iguais, então essa diagonal, formando um triângulo retângulo, ela teria que ser um triângulo retângulo isósceles, correto? Bom, a partir disso a gente vai calcular a diagonal. A diagonal ao quadrado é igual o lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a 2L ao quadrado, que é igual a... vou seguir ali a sequência do jeito que está. Diagonal ao quadrado, que é igual a 2L ao quadrado. Logo, a diagonal é igual a L raiz de 2, correto? A partir disso a gente vai calcular, como calculamos anteriormente, o seno de 45 graus. Isso vai ser igual ao cateto, e aqui a gente pode usar qualquer cateto como base, tá? Tanto esse quanto esse, porque ambos terão valores iguais, ambos têm lados frontais iguais, lados adjacentes iguais, e são ângulos iguais, então eles têm que dar uma medida, um seno igual, já que são ângulos iguais. Bom, então nós temos aqui o cateto oposto, que vai ser, vou usar tanto faz o que eu vou usar como base, né? No final é isso. Mas a gente tem L, que vai ser o cateto oposto, e a hipotenusa vai ser, vamos botar L sobre 1, a hipotenusa vai ser 1 sobre L raiz de 2. A gente corta o L com L, vai ficar 1 aqui, 1 aqui. 1 vezes 1, 1, e 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Vamos ter que racionalizar isso aqui. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 4 tem uma raiz exata que é 2. Vamos agora então para o cosseno cosseno de 45 graus, né? O cateto adjacente vai ser L sobre 1. A hipotenusa, Dzinho, né? Dzinho que é L raiz de 3, a gente vai... L raiz de 2, a gente vai multiplicar pelo inverso, né? Já que queremos dividir. Dá para cortar aqui. Vai ficar 1 vezes 1, 1. E 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2 teremos que racionalizar novamente. Raiz de 2. E como eu já falei, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ter 2 como resultado. A tangente, vamos fazer pelo método inicial, né? Vai ser cateto oposto, que é L, sobre cateto adjacente, que é L também. Isso daqui vai ser igual a 1. A gente dividiu os dois números por... a gente dividiu por dois valores iguais. Um pelo outro vai dar 1. Bom, a partir disso surge aquela velha tabela, né? Vamos fazer a tabela aqui. Bom, fazer ela direitinho. Seno, cosseno e tangente. E aqui a gente vai ter 30, 45 e 60 graus, correto? Bom, vou voltar aqui e fazer direitinho. Vou botar os números dentro desses quadrados com cores diferentes, né? Vou botar de azul. Então aqui a gente vai ter que o seno de 30 vai ser 1/2. O seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2.
45, raiz de 2 sobre 2, e de 60, meio. Tangente, raiz de 3 sobre 3, a tangente de 30. Tangente de 45 é 1, e a tangente de 60 é raiz de 3. Essa daqui é a tabela que se decora normalmente, que se leva para a prova, porque são os ângulos notáveis, né? São os 3 ângulos notáveis de um triângulo que normalmente caem com uma frequência gigantesca.